Você sabe o que é o Python e por que ele se tornou tão popular em praticamente todos os ramos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? A ideia de hoje é mergulhar um pouco no Python, mas ainda sem se molhar. Entender as suas principais características e como isso afeta a linguagem, os seus pontos fortes e fracos. Além disso, eu quero aproveitar para compartilhar alguns recursos muito úteis para o seu processo de aprendizagem, onde encontrar informações, tirar dúvidas, pedir ajuda e praticar. Lembrando que na descrição do vídeo vão estar todos os links para recursos externos, caso você queira se aprofundar em cada um dos tópicos. Então, sem mais delongas, bora lá! Características gerais. Agora eu vou soltar um tsunami de jargão, mas não se preocupa que isso é só uma visão geral. Mais tarde a gente vai ver cada um desses tópicos com calma. Preparado? O Python é uma linguagem de programação interpretada, open source, de alto nível, extensível, independente de plataforma, multiparadigma, com tipagem dinâmica e forte, com coletor de lixo que usa indentação para delimitar blocos de código e não coloca ponto e vírgula no final dos comandos. Ok. Isso foi pesado. Mas calma lá que a gente vai ver cada uma dessas características direitinho. Você vai ver que nada disso é de fato complicado. Então bora entender cada uma de cada vez? Antes de tudo, uma definição e distinção importante. De maneira simples, a gente pode classificar as linguagens em dois tipos. Linguagens de programação, que são compiladas, e linguagens de scripting, que são interpretadas. Beleza, mas e aí? O que significa ela ser compilada ou interpretada? O que são esses termos? E de que tipo é o Python? Calma, jovem, a gente já vai chegar lá. Bem, eu disse que o Python é interpretado, mas isso não é 100% verdade. É que ele pode ser interpretado facilmente, e é bem comum isso acontecer. Esse é um assunto polêmico que por si só dá um vídeo inteiro, mas vamos manter as coisas simples. Então, para os experts de plantão, entendam que eu tô simplificando muita coisa aqui, tá? Normalmente, você vai ouvir que o Python é uma linguagem de scripting, e portanto, interpretada. Mas na verdade, uma linguagem ser compilada ou interpretada diz respeito à sua implementação e não à linguagem em si. Tá, e o que é uma implementação? Uma implementação é o que efetivamente permite você rodar um código de uma linguagem. É como se fosse um programinha escrito em uma outra linguagem de programação, normalmente de nível mais baixo, que sabe o que fazer para que aquele monte de texto seja entendido e executado pela sua máquina, o seu computador, enfim. Porque um código escrito em uma certa linguagem nada mais é do que texto. É texto. Isso. Nós, como humanos, entendemos que aquele texto se refere às instruções de uma linguagem de programação. Mas no momento que a gente escreve ele, para o teu computador não passa de texto, e só texto, como qualquer outro. Uma linguagem em si não passa de uma convenção. Você ainda precisa que exista algo que entenda aquilo. Por isso, que o que deu trabalho para o Guido van Rossum na hora de criar o Python, pelo menos no começo, foi escrever um interpretador e não escrever a linguagem. Aliás, se você não sabe quem é o Guido, a gente fez um vídeo completo da história do Python, que é a aula número 1. Uma linguagem nada mais é do que um monte de regrinha, assim como é o português, o inglês. Uma linguagem só faz sentido quando existe alguém ou alguma coisa que sabe entender e tirar sentido relevante daquilo. Traçando um paralelo bem louco com as linguagens humanas, o meu e o seu cérebro contém implementações da língua portuguesa. A nossa cabeça sabe pegar um conjunto de palavras e traduzir isso para um certo significado, que não necessariamente é o mesmo, porque eu e você somos implementações diferentes da língua portuguesa. As palavras sozinhas são só palavras, texto, sons, sinais. Quem dá significado somos nós, a implementação, que transforma a mensagem em algo físico e real. Inclusive, para programar, tudo que você precisa é de um editor de texto. Até o bloco de notas padrão do Windows, o WhatsApp, ou qualquer lugar que dê para digitar texto serve. Você pode até escrever código na areia, no papel, na sua parede. Eu não me responsabilizo se a sua parede ficar toda manchada, tá? No entanto, para essas instruções fazerem alguma coisa, esse texto precisa ter alguma forma de ser executado. Você pode fazer essa função e ir lendo e executando essas instruções você mesmo. Inclusive, os primeiros computadores eram seres humanos. No entanto, isso está limitado à sua capacidade de executar várias tarefas repetidamente, com atenção e sem errar. E no fim, isso o computador faz melhor. Mas para conseguir usar as funcionalidades e o poder de processamento
processamento de um computador moderno, você tem que ser capaz de se comunicar com ele. E para isso, o código que você escreveu tem que ser traduzido para uma linguagem que o seu sistema operacional entende. E essa conversão pode ser feita de duas formas. Dizemos, então, que o seu código pode ser interpretado ou compilado. Um código interpretado passa por um interpretador e um compilado passa por um compilador. Cara, eu odeio quando fazem isso. Para entender melhor a diferença entre um interpretador e um compilador, uma analogia se faz bem interessante. Imagine que você precise negociar com um grande empresário chinês para fechar um acordo. Então, você quer enviar uma proposta para ele. No entanto, o cara só fala mandarim e outros dialetos que você não entende. O que você pode fazer é elaborar uma mensagem inteira em vídeo, texto, áudio e pedir para o seu amigo asiático, que obviamente fala mandarim, traduzir ela inteira para você. Porque ele é gente boa e faz isso para você. Traduz toda a mensagem e te entrega ela pronta em mandarim. E você confia que ele não te zoou na hora de traduzir. Agora você já tem a mensagem inteira compilada em mandarim, pronta para ser enviada para quem você quiser. E se precisar enviar mais de uma vez, você pode até fazer uma cópia. Isso não precisa passar mais pelo seu amigo. Se essa for uma proposta geral, você pode enviar para várias empresas diferentes sem ter que traduzir e reescrever tudo de novo. Nesse caso, o seu amigo agiu como compilador. Ele compilou toda a mensagem que originalmente estava em português para uma versão em mandarim. Agora ele pode ir para casa, voltar a jogar StarCraft, ping-pong e estudar matemática. Galera, é zoeira, tá? Eu sei que ele não deve ter parado de fazer isso enquanto traduzia. Você envia para o empresário chinês e recebe uma resposta em mandarim. E aí você pede para o seu amigo traduzir aquela mensagem em mandarim para uma versão em português que você entende. E responde de novo o empresário. E fica nessa ida e volta, ida e volta. Escreve, traduz, envia, recebe, traduz, lê e assim vai. Numa situação à distância, isso até pode funcionar bem, mas agora o empresário chinês quer ter uma conversa mais séria, então ele pede para encontrar com você. Se ele for de Wuhan, você cancela e pede para fazer pelo Google Meet, tá? Nessa conversa cara a cara, você vai ter interação, perguntas e respostas dinâmicas. Você vai precisar que o seu amigo fique do seu lado o tempo inteiro, traduzindo ambas as falas em tempo real. Nesse caso, ele age como um intérprete, ou na computação, um interpretador. Você fala oi, o seu amigo traduz e fala pro cara. O cara responde, o seu amigo traduz e fala pra você. E vai assim, traduz e fala, ou simplesmente traduz e executa, traduz e executa, traduz e executa. Beleza? Então, voltando. O compilador traduz tudo de uma vez e depois executa tudo de uma vez. Traduz a primeira linha, traduz a segunda linha, traduz a terceira linha até o final. Depois, ele pega esse arquivo que já está traduzido ou compilado e executa a primeira linha, executa a segunda linha, terceira linha até o final. E o interpretador, ele pega, traduz a primeira linha e executa a primeira linha. Traduz a segunda linha e executa a segunda linha. Traduz a terceira linha e executa a terceira linha. Isso até o final. Então, de forma resumida, o seu compilador só precisa traduzir a mensagem quando ela for mudada. Enquanto ela não for mudada, você já pode usar a versão que está traduzida, a versão que está no papel, você tem ela. Depois de traduzida, você pode enviar ou executar essa mensagem quantas vezes você quiser. Essa mensagem, ela já está na linguagem do seu computador, ou próximo disso. Ela já está na linguagem de máquina. Mas quando você mudar alguma coisa, você vai precisar compilar todo aquele arquivo de novo. Não é tão dinâmico nem interativo, mas com certeza é muito reutilizável. E isso torna esse método muito eficiente para tarefas repetidas. No caso do interpretador, toda a instrução vai sendo lida, traduzida e executada individualmente. Muito mais dinâmico e interativo. Só que ele vai ter que traduzir tudo sempre, mesmo que entre uma execução e outra do arquivo você não tenha modificado nada. No caso do Python, nas principais implementações, que são o CPython ou CPython, que é uma implementação escrita em C, ele, ao contrário do que muitos dizem, não é apenas interpretado. O processo é mais ou menos assim. Você escreve as suas instruções num arquivo em branco, que originalmente pode ser um arquivo de texto. E aí depois você salva esse arquivo com a extensão .py, que é a extensão do Python, para o seu computador entender que aquilo se trata de um arquivo do Python. Agora você já tem o seu programa pronto em Python, que é o programa com a extensão .py. Você pode enviar para quem você quiser, só que ele ainda está na linguagem Python. Daí você dá as ordens para ele ser executado e aí começa a parte realmente de executar aquele programa. Ele primeiro vai verificar a sintaxe e vai ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Se escreveu, por exemplo, eu escrevi for com 2 R's e tem que ser com um só, ou eu esqueci de colocar um ponto onde tinha que ter
ponto ou um igual onde tinha que ter igual, ele vai verificar a sintaxe. Se tiver algum erro, ele para, ele te fala onde que foi esse erro, qual foi o problema de sintaxe. Ah, foi na linha 32, tem um erro de sintaxe na palavra tal, ele te mostra isso. Aí você vai lá, se tiver algum erro, e corrige. E aí você pode dar a ordem de executar de novo, e ele vai fazer de novo a verificação de sintaxe. Se não tiver nenhum erro dessa vez, ele vai partir para a próxima etapa, que é a compilação. E ele compila esse seu arquivo, lembrando que compilar, ele vai ler e traduzir até o final, para uma linguagem intermediária, que é o bytecode. O bytecode não é linguagem de máquina, mas é uma linguagem de nível mais baixo que o Python. Está mais próxima da linguagem de máquina. E aí, o seu computador vai guardar na memória RAM, que é uma memória temporária, o arquivo .pyc, que é o arquivo em bytecode. E se o Python tiver permissões de escrever no seu computador, ele vai também escrever um arquivo na memória RAM, que é a memória de longo prazo, memória que você pode desligar o seu computador e que vai continuar lá. O seu computador, então, ele executa o arquivo .pyc, que vai ser interpretado para a linguagem de máquina, que é a linguagem que o seu computador entende e utiliza para realizar as tarefas que você pediu. E pronto, você vai ter o resultado sendo executado pela sua máquina. Simples assim. Da próxima vez que você for executar aquele mesmo arquivo .py, ele vai verificar se algo foi mudado no código-fonte, que é o código que está aqui dentro no .py. Se nada foi mudado, ele vai pular todas essas etapas aqui e ele já vai direto executar o arquivo .pyc que foi gerado antes. Então ele pula todas essas etapas aqui e isso aumenta a velocidade de execução do seu programa. Ele fica direto nessa parte aqui. Ele vai executar o .pyc, interpretando ele para a linguagem de máquina e ter o resultado bem mais rápido. Beleza? Ah, outra coisa. Para tudo isso acontecer, você precisa ter instalado no seu sistema o Python. No Linux, ele já vem instalado na maior parte das distribuições Linux. Só que se você usa Windows ou Mac, você vai precisar instalar. E aí é só baixar lá no site oficial do Python, que é o python.org, e seguir as instruções certinho para instalar. Inclusive, o próximo vídeo é justamente isso. Eu vou te ensinar como instalar certinho e deixar tudo pronto que você precisar para rodar os seus códigos em Python. Existe uma extensão Py2X que transforma o seu arquivo .py para um executável que qualquer computador Windows entende e consegue executar mesmo sem ter instalado Python no seu sistema. Isso é muito útil na hora que você for desenvolver softwares que você vai distribuir para outras pessoas. Você não quer ter que ela se preocupar em instalar o Python sendo uma pessoa que às vezes não tem conhecimento técnico. Massa, né? Se ficou alguma dúvida nesse processo, é só comentar ou me enviar uma mensagem que eu vou fazer o possível para te esclarecer. Resumindo, o Python pode ser interpretado e compilado. Lembrando que isso só depende da implementação. Na implementação mais popular e oficial, que você baixa direto lá no site python.org, que é o CPython, que foi escrito pelo Guido van Rossum, o código é tanto compilado quanto interpretado. Essa foi a maior e mais complexa característica para se entender. É super comum não ficar tudo claro na primeira vez. Na verdade, não esquenta em tentar memorizar e entender tudo 100%. Tenta, ao invés disso, entender a ideia geral por trás dos conceitos mais importantes. Isso vai te familiarizar com esse mundo inteiro que existe. Então fica susse que as outras características são bem mais tranquilas. Bora para as próximas? Open Source. Característica maravilhosa, open source. Quem é que não gosta de algo gratuito, não é mesmo? Na verdade, praticamente todas as linguagens são open source. Por definição, o design, a estrutura e as regras de uma linguagem têm que ser dispostas gratuitas e abertas para as pessoas entenderem e saberem programar naquela linguagem. No entanto, o que acontece é que muitas vezes os compiladores e interpretadores, ou seja, as implementações, são fechadas. Seu uso muitas vezes é limitado através de compra e o acesso mais profundo no código-fonte mais limitado ainda. Esse é o caso do MATLAB, do Delphi e até mesmo do C#, cujos direitos pertencem à Microsoft. As pessoas podem usar, modificar e distribuir produtos feitos em Python sob a licença que o Python provide, que segue os modelos open source. As implementações são abertas e muitos desenvolvedores experientes trabalham atualizando a linguagem. Tanto que a última atualização da data desse vídeo foi dia 20 de julho de 2020. Alto nível. Você vai ouvir que o Python é uma linguagem de alto nível, ou ainda uma linguagem de muito alto nível. Isso porque o Python usa elementos naturais da linguagem humana. Então ele acaba se distanciando muito da estrutura de uma linguagem de máquina, que é só 1 e 0. E isso implica numa
incrível legibilidade. É como se fosse ler uma instrução escrita em inglês, que foi bem organizada e padronizada. Extensível. É possível, e muito comum, estender as funcionalidades básicas do Python, importando bibliotecas que foram escritas em Python ou em outras linguagens de programação. Muitas bibliotecas numéricas foram escritas em C para melhorar a performance do seu programa. E é extremamente fácil importar uma biblioteca e, inclusive, é muito fácil escrever sua própria biblioteca. E a gente vai ver mais sobre isso futuramente. Independente de plataforma. Você pode rodar os mesmos códigos escritos em Python em dispositivos que usem sistemas operacionais diferentes. O mesmo código roda no Windows, no Mac e no Linux. Embora a linha de definição de uma linguagem ser independente de plataforma seja tênue, ainda assim esse é um dos pontos fortes do Python. Pelo fato de detalhes muito minuciosos e específicos serem abstraídos pela interface de alto nível do Python. Você fica com um código simples e que roda em várias plataformas sem ter que ser adaptado, a não ser que você esteja lidando com detalhes muito específicos. Multiparadigma. Na programação, assim como é na vida, existem várias filosofias diferentes que te dizem como lidar com os seus problemas. Você pode tratar tudo no seu programa como objetos e lidar com a interação desses objetos. Você pode tratar tudo como várias chamadas de funções que referenciam umas às outras, ou mesmo com uma sequência de condições. Se isso, então aquilo. Se aquilo, então isso. E o Python dá suporte para todas essas filosofias ou estilos, também conhecidos como paradigmas da programação. Orientação a objetos, orientação a eventos, programação funcional, programação imperativa e por aí vai. E quando eu digo suporte, não é suporte gambiarra. Ah, dá para fazer desse jeito. Não, dá para fazer profissionalmente desse jeito. Tipagem dinâmica. Outra característica do Python é a tipagem dinâmica. E essa também é polêmica e acaba dividindo a comunidade. Alguns amam e outros, puristas, são bastante críticos. E eles têm os seus motivos. Tipagem dinâmica significa que você não precisa explicitar para o seu programa de que tipo de dado a sua variável é. O Python infere isso sozinho baseado no contexto. A filosofia por trás disso é conhecida como duck typing. A ideia é que se algo anda como um pato e fala como um pato, deve ser um pato. Não me pergunte por que a escolha do pato em específico. Agora imagina que você quer guardar o valor da sua altura. Então, por exemplo, você escreve altura igual a 1.75. O Python examina o seu dado e fala, aqui tem um número, aqui tem um ponto e aqui tem outro número de novo. Então, isso deve ser um decimal. Sem eu ter que explicitar, ele inferiu que é um número decimal, baseado na estrutura daquela variável. Numa linguagem com tipagem estática, como é o C, o Java, o TypeScript, você vai dizer explicitamente qual é o tipo da sua variável. Então você pode colocar, por exemplo, decimal na frente, altura igual a 1.75. Você explicitamente disse que esse 1.75 é um número decimal. O lado bom de não ter que dizer de que tipo é uma variável é a economia de escrita. E também o seu código fica mais limpo. E sinceramente, para programas de tamanho até bem razoável, isso é super prático e não implica muitos problemas. Mas a tipagem estática, ela te fornece uma segurança a mais. Se acontecer, por exemplo, através de alguma interação no seu programa, alguém tentar armazenar um texto onde deveria ser um número, o seu programa vai parar e dizer que teve um erro de tipo, porque ele claramente vai ver que aquilo não é um número e nem tem como ser um número. É um texto. Aquilo pode ser um nome. Ele vai ver que um nome não consegue ser um número. Sempre que acontece algo no seu programa que você não queria que acontecesse ou não previu que acontecesse, é muito importante que o seu programa pare e retorne para você que aconteceu um erro no lugar específico. Nesse caso é simples. Ele vai parar e vai te dizer em que momento ou em que lugar que aconteceu aquele problema, né? Por que aconteceu, e você pode corrigir aquele problema antes que aquilo leve a consequências catastróficas. Imagina que alguém vai depositar dinheiro no banco e coloca como valor de depósito um texto, um nome, por exemplo, Lucas. O que o seu programa faz com isso? Ele tenta somar a quantia que tinha na sua conta com o nome? Como é que ele soma um texto com um número? No fim, você vai dar sorte se aquele erro for notificado e o seu programa não explodir silenciosamente, que são os famosos bugs. Porque senão você vai ter que caçar no seu programa qual parte que está causando aquele bug. Agora imagina isso, uma base de código com vários arquivos, somando mais de 10 mil linhas, que
interagem entre si. Complicou, né? Moral da história é que você ganha produtividade com a tipagem dinâmica, mas você tem que ter atenção redobrada quando você está lidando com muitas interações que enviam e recebem dados, já que o programa vai simplesmente inferir o tipo e não vai bloquear, mesmo que ele não seja o tipo que você desejava. Tudo isso é resolvido com experiência em debugging, que é o ato de procurar, identificar e corrigir os erros, e principalmente boas práticas, porque é sempre melhor prevenir do que remediar. E na programação isso é especialmente verdadeiro. Tipagem forte. Ainda sobre os tipos de dados, o Python tem tipagem forte. Isso significa que o programa avalia as expressões e o seu código e ele não faz correções automáticas entre dados que têm tipos diferentes. Tá, e o que isso quer dizer? Num programa com tipagem forte, como é o Python, se eu tentar somar uma variável de texto, que é uma string, por exemplo, um nome, com uma idade, que é uma variável de um número inteiro, um integer, ele vai me dar um erro. E, claro, né? Que bom que deu um erro. É que eu vou somar um nome com uma idade. Só que, numa linguagem com tipagem fraca, como é o JavaScript, ele quando tentar somar um nome, que é um texto, com uma idade, que é um número inteiro, ele vai fazer uma correção automática de um desses dados. Então, por exemplo, no JavaScript, ele vai transformar esse número inteiro aqui num texto. Ele vai colocar essas aspas em volta desse número. Então, é como se fosse o nome Lucas e o texto 21. E aí, ele vai aplicar o operador representado pelo símbolo de mais. E no caso do JavaScript e do Python também, o operador com o símbolo mais, quando ele fica entre dois textos, ele junta esses textos. E isso se chama concatenar. Ele concatena o primeiro texto com o segundo texto. E o resultado é um texto que junta os dois, grudadinho, como se fosse uma cola. Não confunda tipagem dinâmica com tipagem forte, são coisas diferentes. Tipagem dinâmica não precisa declarar o tipo é inferido automaticamente. Tipagem forte não converte implicitamente dois dados com tipos diferentes. Ok, agora para a última característica, o coletor de lixo. Mas antes disso, eu quero dar uma breve introdução ao armazenamento de dados, para que o coletor de lixo faça sentido para você. E para isso eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você salva um número de telefone? Muitas vezes você vai querer salvar um dado para ter acesso a ele mais tarde. Imagina que você quer lembrar o número de WhatsApp de alguém. O que você faz? Você salva ele no seu celular. Mas você simplesmente salva ele no celular? Provavelmente não, porque vai ficar difícil de encontrar só pelo número, porque você não vai lembrar o número. Para você saber de quem é aquele número de WhatsApp, você salva o número junto com um rótulo, que vai identificar de quem é. Você salva num contato. Você coloca aquele número e coloca o nome que está associado. Fulano, ou o telefone do fulano, qualquer coisa. Traçando um paralelo, você cria uma variável e dá um nome para aquela variável para que você possa acessar e modificar ela facilmente. No momento que você cria uma variável, você está falando para o seu computador ir lá na memória RAM e abrir espaço para colocar alguma coisa. Nesse caso, a sua variável. Memória RAM é como se fosse um galpão cheio de prateleiras. No momento de criação de uma variável, é como se você pegasse e criasse uma caixa vazia. E aí você pega essa caixa vazia e coloca em uma das prateleiras do seu galpão. Seria possível você encontrar a sua caixa memorizando qual é a prateleira, qual é a estante, qual é o lugar no galpão que aquela caixa ficou. Só que isso requer que você grave um número que para você não tem significado relevante. O endereço da estante da prateleira não é mnemônico, não é algo que você associa com o que está ali. Então, você cria um rótulo para essa caixa e coloca o rótulo com alguma coisa que é fácil de associar com o que tem dentro dessa caixa. Nesse caso, poderia ser telefone do contatinho. Você colocou ali nessa caixa telefone do contatinho como rótulo e dentro dessa caixa você coloca o telefone do contatinho para armazenar. Show de bola! Agora, toda vez que você quiser acessar ou modificar aquele telefone, você simplesmente fala para o Python telefone do contatinho. Ele vai lá, ele sabe exatamente onde é a estante e a prateleira que está associada com aquele nome e busca para você. Pronto, ele faz o papel, ele é como se fosse alguém que te ajuda numa biblioteca. Você fala o nome do livro, ela sabe onde que está e busca para você. No entanto, aquela caixa, ela ocupa um espaço no armazém. E o espaço do armazém é um espaço finito. E se você começa a colocar caixa nesse armazém, uma hora ele vai ficar cheio e não vai ter mais espaço para colocar nada. Se você não está mais utilizando alguma coisa, seria bom se você jogasse aquilo fora ou que você vendesse aquilo no OLX, alguma coisa, Mercado Livre, assim vai, para abrir espaço para aquilo que realmente importa, para as coisas novas que você vai utilizar ainda. E é aí que entra o coletor de lixo. O
Python, através de um sistema de referências fracas e fortes, ele mantém uma contagem de quantas vezes um objeto está sendo utilizado. No momento que aquele objeto não tiver mais utilidade, ele joga fora e abre espaço para mais coisa. Isso faz com que o seu programa fique leve e não trave quando você comece a criar novas variáveis. Aliás, quer ver uma coisa que consome bastante RAM? Vai abrindo algumas janelas do Chrome, vai abrindo, aí abre mais uma, abre mais outra, vai vendo até onde seu computador aguenta. Faz isso sobre sua conta e dano, tá? As minhas mãos estão limpas. Aliás, estão limpas, tá? Enfim, esse é um sistema iradaço que tem no Python e em linguagens como o C você tem que fazer isso manualmente. Te dá certa liberdade para mexer com as coisas em um nível mais baixo, mas adiciona responsabilidades que nem sempre você quer. Caraca, eu acho que foi tudo. Com isso, a gente conclui as principais características do Python. Agora, eu quero trazer uma discussão super relevante. Sabendo tudo isso, eu devo utilizar o Python? Por quê? E se sim, em que situações? O Python é uma linguagem de propósito geral. Significa que ele pode ser utilizado para construir praticamente qualquer coisa. E isso é facilitado pelo uso das bibliotecas e ferramentas corretas. Significa que se tem uma outra linguagem que, assim como o Python, faz uma coisa muito bem e de forma muito parecida, eu com certeza optaria pelo Python. Pelo simples motivo de que se um dia você decidir mudar de área ou você fizer outras coisas, as chances são grandes que você ainda vai poder utilizar o Python e ele vai ser muito útil para você. Até porque é ruim ter que aprender uma linguagem de programação nova para cada coisa que você quer fazer. Além de que a tendência é que o Python só se fortaleça com o passar do tempo. Mais e mais bibliotecas vão surgir, mais gente vai estar utilizando, então mais coisas ele vai ser capaz de fazer e fazer bem. Profissionalmente, o Python é ótimo para lidar com a lógica, o famoso back-end do desenvolvimento web, fazer análises de dados complexas, aplicar e desenvolver algoritmos de machine learning e realizar computação científica avançada, como é no caso da engenharia. Muitos também usam o Python para automatizar tarefas cotidianas, como organizar pastas, formatar texto, escrever e ler planilhas do Excel e documentos Word. Além disso, também é comum utilizar o Python com Arduinos e no Raspberry Pi. Só na ciência de dados, você pode extrair informações, limpar, explorar, aplicar lógica e muitas vezes algoritmos de machine learning, analisar, visualizar e ainda formatar os seus resultados. Um pouco fora do escopo da engenharia, mas ainda muito relevante, são as aplicações do Python em hacking ético, que é ser pago para procurar e encontrar falhas num sistema. A facilidade de escrever scripts poderosos rapidamente torna o Python a ferramenta perfeita para os hackers, inclusive aqueles que não são éticos. Agora eu quero te apresentar os 3 pilares por trás do Python ser o que ele é hoje. O primeiro pilar e o mais fácil de notar é a legibilidade. A sintaxe limpa e concisa aumenta a sua produtividade e facilita a manutenção. Você foca mais em resolver os seus problemas do que nas nuances do seu programa. A estrutura intuitiva da linguagem torna a sua curva de aprendizagem super amigável para quem é iniciante e para quem está aprendendo e se aprofundando mais. O segundo pilar é poderosíssimo, a sua versatilidade. O Python é uma linguagem de propósito geral que suporta múltiplos paradigmas de programação e que tem alta extensibilidade através dos seus módulos, que já somam mais de 137 mil. Você pode desde executar comandos interativos pequenos e testar ideias rapidamente pelo próprio terminal, até escrever códigos imensos que relacionam múltiplos arquivos, aplicam algoritmos genéticos ou usam redes neurais e que armazenam os resultados num banco de dados, utilizando APIs e ainda fazendo requisições web. E isso tudo que eu te falei ainda pode ser parte de um jogo, com interface gráfica e tudo que tem direito. O último é um dos pilares mais importantes, a sua comunidade. Quando você escolhe uma ferramenta, um dos fatores decisivos é quanto suporte que essa ferramenta tem hoje e qual é a tendência para o futuro. Uma comunidade gigantesca não só quer dizer que você tem mais chances de encontrar aquilo que precisa com facilidade, como também é um bom indício de que aquela ferramenta ainda vai ter suporte e vai ser útil por muito tempo. Nesse caso, realmente não faltam comunidades gigantescas e fóruns cheios de pessoas super gente boa e entusiastas que estão dispostos a te ajudar. E
e a esclarecer as suas dúvidas. Além disso, a documentação oficial é muito farta e explicativa. Embora existam aos montes cursos que são até mesmo gratuitos e de alta qualidade disponíveis para você acessar quando você quiser pela internet. Fator importantíssimo que a torna muito atraente é o aspecto open source da linguagem, com uma comunidade de desenvolvedores core principais que se dedicam a melhorar a linguagem todos os dias, modificando, corrigindo e implementando novas funcionalidades, para fechar com chave de ouro. E agora que você já é um expert nas características do Python, eu quero te dar um direcionamento de como e onde aprender a linguagem, receber ajuda de quem sabe, encontrar referências confiáveis, aplicar e praticar, consolidando seus conhecimentos e ganhando experiência na linguagem. Aprendizado. Agora, se você chegou até aqui, deve estar pelo menos um pouco curioso para aprender o Python de fato. Para isso, eu estou preparando um curso completo dos fundamentos do Python para engenheiros, que eu vou publicar aqui mesmo em sequência. No entanto, eu acho mais do que justo eu já te dar um direcionamento do que existe de recursos hoje para você começar a aprender agora mesmo. Inclusive, muito do que eu usei para aprender. Embora nem tudo desses materiais esteja no formato que eu gostaria de trazer aqui, eles são materiais de altíssima qualidade e vale muito a pena checar eles. O primeiro material é a especialização Programação para Todos, pelo Dr. Chuck, da Universidade de Michigan. No Coursera, você tem acesso a todos os cursos de forma gratuita como ouvinte. E se você optar por uma certificação, é só pagar o valor, ou pedir um auxílio financeiro, caso você não tenha condições de pagar esse valor. Eles te respondem em 15 dias. Eu recomendo muito essa especialização para iniciantes. Inclusive, foi uma das especializações que eu fiz. No entanto, existe um certo enfoque em web scraping e banco de dados que talvez não seja o motivo pelo qual você está aprendendo. Um material mais curto, que é em formato de texto e é gratuito, é o mini curso que tem no aplicativo SoloLearn de Python. Ele é dividido em pequenas lições que contam com quizzes para testar se você entendeu aquele conceito. A dica que eu te dou se for aprender pelo SoloLearn é usar os comentários, porque as pessoas complementam as aulas nos comentários. E toda aula, toda pergunta, toda lição tem uma seção de comentários dedicada só para ela. Muito, muito rico estudar por lá também. Se você for usar o SoloLearn, me adiciona como amigo lá. Algo mais aprofundado e completo são as trilhas em ciência de dados com Python que o DataCamp oferece. A plataforma é paga, mas você consegue um período de avaliação de 2 meses entrando com a sua conta do Visual Studio. O link está na descrição. Por fim, eu deixei um canal no YouTube que tem uma didática maravilhosa que é o curso em vídeo do Gustavo Guanabara. Aliás, eu não estou sendo patrocinado por nenhum desses, mas se quiserem me patrocinar, eu tô aqui. Ajuda. O melhor lugar do mundo para se encontrar resposta a dúvidas específicas e técnicas é o Stack Overflow. Eu nem preciso recomendar ele, porque quando você for jogar a sua dúvida no Google, você provavelmente vai cair lá. E existe uma boa chance de que alguém já passou por aquele problema que você está passando. Caso você não encontre o que você precisava, é só você perguntar. Só cuidado que a galera pode ser um pouco grossa se você não seguir as orientações do site. Eu falo isso por experiência própria. O Code Review é mais para você receber sugestões sobre o código que você escreveu, o que você pode melhorar. E nesse sentido, ele é ótimo quando você já passou da fase inicial e você está indo para a fase intermediária ou avançada, que você quer realmente aperfeiçoar suas técnicas. Você começa a se preocupar com ordem de tempo e ordem de espaço do seu programa para deixar ele mais otimizado. Então é bem interessante quando você quer se profissionalizar. O Reddit, muitos de vocês já devem conhecer, ele é muito mais casual e a galera lá é muito mais acolhedora. Então é uma coisa mais de interação social. Eu também deixei nessa lista o fórum oficial do Python. E bem, falando a verdade, eu nunca cheguei a utilizar, mas eu me sinto meio obrigado a colocar ele aqui também. Por fim, e é claro, você sempre pode perguntar as coisas para mim e eu vou tentar te ajudar com o que eu puder. Se eu não souber a resposta para tua dúvida, eu vou tentar te direcionar para onde você pode descobrir como resolver aquilo, ou pelo menos te dar uma noção daquele problema melhor. Referências. Nada mais confiável do que a fonte oficial, né? Por isso, para entender os detalhes a fundo e ter como referência fundamental, base para você, é ótimo utilizar a documentação oficial do Python. Não só a documentação, como também o guia de referência que existe. Ambos estão hospedados no próprio site do Python, que é gerenciado pela Python Software Foundation. Outra excelente referência que você vai cair vezes e vezes, e é mais de fácil acesso, é mais compreensível, mais visual, é a W3 Schools. E não só em Python, tá, cara? Se você for aprender qualquer outra coisa que seja web, mais para HTML, CSS, JavaScript, até React dá para aprender lá, é muito bom, tá? Ele tem referência, ele também tem curso
cursos e exercícios que você pode fazer para testar se você realmente aprendeu. É uma boa plataforma, tá? Prática. Sinceramente, essa é a mais importante parte no aprendizado. Minha recomendação, de verdade, resolva problemas. Quanto mais problemas você resolver, mais confortável você vai ficar. Comece pelo básico e vai aumentando na medida que você se sente confortável. Para isso, existem algumas plataformas que fornecem suporte para você resolver desafios. Elas apresentam, te dão uma historiazinha, te dão um contexto daquele problema, o que precisa ser resolvido, o que entra no teu programa, o que deve sair desse programa, alguns exemplos. E aí, você escreve o seu programa e testa. Ele passa por alguns testes. E se passar por todos os testes, a sua solução é válida. É muito massa aprender assim, de verdade. É muito legal. Não só você treina os seus conhecimentos em Python e consolida eles, como você também treina os seus conhecimentos em lógica. Você vai ter que pensar como que eu estruturo a resolução desse problema para então escrever o código. Você vai buscando soluções, pensando, testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Você vai cair em casos específicos. Poxa, era para acontecer isso, não era? E aí você vê que o programa dá uma coisa inesperada. Você pesquisa e descobre que, na verdade, aquela parte da linguagem funciona de uma maneira específica. E aí, você já agregou bastante coisa ao seu conhecimento teórico também. Eu sugiro fortemente os problemas práticos do HackerRank, que são separados por tópicos e você sente que está progredindo no aprendizado da linguagem junto com a apresentação dos tópicos. E ele é ótimo para quando você está no seu computador. Na verdade, existem várias plataformas e sites, assim como o HackerRank, o CodeByte, o CodeChef, o Project Euler, o CodeWars. Eu vou deixar na descrição um link com uma lista de plataformas de desafio. Escolhe uma, aquela que você achar melhor e usa. Também, no próprio aplicativo SoloLearn, que tem para iOS e Android, tem uma seção chamada Code Coach, com vários desafios diferentes. Você lê a descrição do problema, o que ele tem que fazer e tudo mais, e aí você escolhe uma linguagem para programar e resolver aquele problema. E ele também testa a sua solução, e aí se você passar daquela solução, você ganha experiência no aplicativo e sobe de nível, coisa assim, sabe? Isso é bem gamificado. O bom dessas plataformas também é que você não precisa instalar nada. Elas te dão um ambiente virtual que você pode utilizar para escrever a sua linguagem. Você não precisa instalar o Python, você não precisa instalar o Anaconda, é muito mais rápido e prático, até quando você não está em casa ou está com outro computador. Aproveitando a deixa, o próximo vídeo que vai ser lançado aqui, ele vai trazer justamente como deixar tudo pronto para você começar a programar em Python. Por enquanto, eu sugiro ambientes de desenvolvimento virtuais, como é o próprio REPL.it. Você cria um projeto novo na linguagem que você quer, escreve e executa. Pronto, em qualquer lugar, sem estresse. Se você quiser salvar aquele arquivo, você cria uma conta, senão você pode simplesmente executar anônimo. E é muito bom para aprender, testar a linguagem de forma rápida. Inclusive, ele tem uma função de acesso compartilhado, que mais de uma pessoa podem ver o mesmo código e editar juntos e testar juntos. Isso é ótimo, que você pode aprender junto com outras pessoas, com um amigo seu, por exemplo. Eu, pessoalmente, uso o REPL direto, porque muitas vezes é mais rápido abrir o site e executar as coisas por ali do que você abrir o seu ambiente de desenvolvimento e esperar carregar tudo. Até porque as operações são feitas no servidor deles e não no seu computador. Então, se você tem um computador fraco, isso também é muito bom. Pessoal, por hoje é só. Eu sei que esse vídeo foi muito mais técnico e denso nos conteúdos do que os anteriores, mas não se preocupe se nem tudo ficou claro. Tenha a liberdade de perguntar direto para mim aquilo que você não entendeu, ou então de assistir novamente as partes direto. Por isso eu coloquei também timestamps no vídeo para que você possa pular direto na parte que você não entendeu também. Então você pode clicar direto naquele tópico e revisar. E se você quiser se aprofundar ou mesmo buscar outras fontes que talvez a minha explicação não seja a melhor para você, então você pode acessar as fontes que eu deixei no link na descrição e aí você consegue ter acesso a explicações de outras pessoas também, inclusive acesso aos cursos que eu mencionei. Outra coisa que você pode fazer é deixar sua dúvida nos comentários. E se eu não te responder de forma rápida, talvez outra pessoa também responda. Isso que é legal dessa interação, a gente começa a criar uma comunidade de pessoas que estão interessadas em aprender juntas. Além disso, o conteúdo que eu te passei, ele não é completamente vital para você programar em Python. E por isso, não se estresse em memorizar cada minúsculo detalhe. O importante é entender a ideia principal por trás dos assuntos. Isso vai permitir que você seja não apenas só um programador ou um engenheiro que sabe programar, mas como realmente alguém que entende aquilo que está acontecendo por trás dos panos. Pessoa que tem proficiência para lidar com a máquina e para resolver os seus problemas. Mais uma vez, eu estou muito feliz que você tenha assistido até aqui. Muito mesmo. Então, obrigado, do fundo do meu coração.
Pessoas como você dão significado para aquilo que eu tô fazendo aqui. Eu espero ter conseguido transmitir para você e para sua experiência o carinho que eu tive com esse material. E eu torço para que esse conteúdo tenha conseguido transformar pelo menos um pouco da tua experiência com programação. Foi um prazer enorme. E a gente se vê em breve. Valeu!